Nós temos vindo a fazer uma análise daquilo que é a situação económica e financeira da região autónoma da Madeira. Aliás, como é do conhecimento, nós apresentámos um plano alternativo àquilo que deve ser as condições de assistência financeira à Madeira, mas preocupa-nos vários dos elementos que constituem o aspecto financeiro da Madeira. Um deles tem a ver com as questões que estão no Orçamento de Estado. Como é do conhecimento público, nós já temos vindo a dizer que muitas das matérias do Orçamento de Estado têm problemas de ilegalidade e até de inconstitucionalidade e que devem ser levadas até às últimas consequências, porque a região autónoma da Madeira, independentemente de qualquer questão política, deve em primeiro lugar salvaguardar aquilo que são os interesses dos madeirenses. E, portanto, posto isto, há uma questão que nos preocupa, que é uma questão que tem a ver com o IRS variável e de quem paga o IRS variável. Eu quero lembrar que o PSD-CDS, em 2010, numa proposta de Orçamento de Estado para 2011, incluiu a questão como sendo, para clarificar, como sendo o Estado a pagar, portanto o Orçamento de Estado a pagar, e é o mesmo PSD-CDS que no Orçamento para 2012 contradiz a si próprio e diz que afinal agora já não é o Estado a pagar, quem deve pagar é a região autónoma da Madeira, os madeirenses, no fundo os contribuintes regionais, pagar no fundo o IRS variável para as autarquias. Ora, isto é um contrassenso muito grande e é uma contradição significativa e nós não podemos admitir que isto passe em claro. O Orçamento de Estado de 2012 tem uma cláusula que diz efetivamente esta matéria, que quem deve pagar o resultado de 5% de IRS é o Orçamento Regional, e nós discordamos desta matéria, e por isso viemos falar com a Associação de Municípios para ter não só um ponto de situação efetivo da Madeira sobre essa matéria, ficamos com a ideia clara de que mais de 7 mil milhões de euros estão em dívida dos anos anteriores, portanto dos anos em que era o Estado a pagar, e que agora a partir de 2012 não haverá solução, porque o Orçamento de Estado tem aquela cláusula que acabei de referir. Por isso nós pedimos o apoio da Associação de Municípios e tivemos, o Sr. Presidente assegurou esse apoio à proposta que nós vamos avançar rapidamente, que é um pedido de inconstitucionalidade do Orçamento de Estado em várias matérias e de ilegalidade noutras. Nós já anunciamos algumas delas, não é só a questão do IRS variável, é também a suspensão das verbas da região, nomeadamente os 180 milhões em Lisboa, é também as questões do Fundo de Coesão, porque a Madeira devia ter alguma verba em Fundo de Coesão e tem zero, decorrente de uma má análise ou uma análise errada daquilo que diz a Lei das Finanças Regionais, enfim, um conjunto de outras matérias que devem ser reequacionadas e, portanto, é com agrado que vemos que a Associação de Municípios está, em prol dos municípios da região, mas também dos madeirenses, connosco nesta proposta. Penso que se enganou no valor de 7 mil milhões. 7 milhões, peço desculpa, enganei-me. 7 mil milhões daria para pagar a dívida da Madeira, não é isso que está em causa. Não sobrava, mas pronto, mas daria. Qual vai ser a forma? Como é que isso vai ser? Através de uma resolução da Assembleia? Não, nós ainda não tomamos uma decisão definitiva sobre isso. Poderá ser um pedido apenas dos deputados do PS, não é? Pode ser, como sabe, bastam um conjunto de deputados para fazer o pedido de inconstitucionalidade, ou pode ser através da própria Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. É uma matéria que o grupo parlamentar e a direção do partido vão decidir. Neste momento o gabinete jurídico está a analisar a situação e, enfim, a criar a peça documental mais adequada e depois a decisão política, porque no fundo trata-se de uma decisão política de saber se fazemos via Assembleia Legislativa e, portanto, seria um pedido de inconstitucionalidade da Assembleia. Eu lembro que o PS já fez uma relativamente ao IRS, aos 50% do subsídio de Natal, já foi apresentado ao Tribunal Constitucional via Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, um pedido de inconstitucionalidade por proposta do PS. Essa pode ser um caminho, é um caminho obviamente mais consistente porque implica o envolvimento de todos os partidos, mas estamos a analisar e informaremos depois qual é o caminho que seguiremos.